a não ser folhas. Então Jesus disse à figueira: nunca mais nasça fruto de você. E a figueira secou imediatamente. Quando os discípulos viram isso, ficaram admirados e disseram: como a figueira secou depressa? Ao que Jesus lhes disse: em verdade lhes digo, que se tiverem fé e não duvidarem, não somente farão o que foi feito à figueira, mas até mesmo se disser a este monte: levante-se e jogue-se no mar, assim será feito. E tudo o que pedirem em oração, crendo, vocês receberão. Verso 23. Jesus entrou no templo, e quando já estava ensinando, os principais sacerdotes e os anciãos do povo se aproximaram dele e perguntaram: com que autoridade você faz essas coisas? E quem lhe deu essa autoridade? Duas perguntas: com que autoridade e qual era a fonte dessa autoridade? Mais uma vez, nós já estamos aqui no nosso terceiro dia juntos, desde sábado, e todos os dias que nós temos visto nessa última semana de Cristo, ele passa o dia em Jerusalém, ele passa o dia dentro do templo, ali no pátio, pregando, ensinando, curando as pessoas, e sempre quem aparece inesperadamente quem é? Os líderes religiosos. Como se não pudesse continuar naquela bom momento com as pessoas, né? Jesus ensinando-as, curando-as. Uma hora ou outra apareciam os sacerdotes, os anciãos, os escribas, os fariseus, para interrogar Jesus, para tirar a paz que estava tendo naquele momento. O inimigo sempre se levantando. E Jesus então responde para eles, verso 24: eu também vou fazer uma pergunta a vocês. Se me responderem, também eu lhes direi com que autoridade faço essas coisas. De onde era o batismo de João? Do céu ou dos homens? E eles discutiam entre si e falaram assim: se dissermos do céu, ele nos dirá: então por que vocês não acreditaram nele? Mas se dissermos dos homens, é de temer o povo, porque todos consideram João um profeta. Então responderam a Jesus: não sabemos. E ele, por sua vez, lhes disse: então eu também não lhes digo com que autoridade faço essas coisas. Que inteligência emocional de Cristo nesse momento ainda. Sempre que ele era atacado com uma pergunta, ele sempre devolvia com outra pergunta, e no final das contas ninguém tinha a resposta, ou melhor, todos tinham a resposta, mas estava apenas no campo da ideia. Ninguém falava nada, mas no final todo mundo entendia qual era o propósito daquela conversa. Só que depois de ser interrogado pelos sacerdotes com essa pergunta capciosa, Jesus então ele faz essa pergunta que não tem a resposta, e na sequência ele emenda um discurso, ele emenda um ensinamento para todas as pessoas que ali estavam, com 3 parábolas na sequência. A primeira parábola é a parábola dos 2 filhos, e em resumo é: um do filho é mandado trabalhar, porém diz que não quer ir, mas depois ele vai. O segundo filho fala que vai, mas depois não vai. Então eles fazem coisas contrárias ao que dizem. Um parece avesso ao trabalho, mas depois pensa e vai trabalhar. Outro, de antemão, já diz: não, eu vou sim, é obediente, mas é só de palavras, porque no final ele não vai trabalhar. E Jesus completa assim, no verso 31: em verdade lhes digo que os publicanos e as prostitutas estão entrando no reino de Deus primeiro que vocês, porque João veio até vocês no caminho da justiça, e vocês não acreditaram nele. No entanto, os publicanos e as prostitutas acreditaram. Vocês, porém, mesmo vendo isso, não se arrependeram depois para acreditar nele. E na sequência ele já coloca outra parábola dos lavradores maus. E nessa história é arrendado um pedaço de terra, e quando chega a época da colheita, o dono então da terra, que arrendou a terra, envia seus servos para pegar o que lhe é devido, a sua parte da colheita. E o que aquelas pessoas que arrendaram a terra fazem? Matam os
servos do proprietário. Como se não bastasse matar os servos, então agora o dono daquele terreno envia o seu próprio filho. E qual é a conclusão do caso? O filho também é morto. Então Cristo fala assim no final, no verso 43: portanto, eu lhes digo que o reino de Deus será tirado de vocês e entregue a um povo que lhe produza os respectivos frutos. 44. Todo que cair sobre essa pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Os principais sacerdotes e os fariseus, ouvindo essas parábolas, entenderam que Jesus falava a respeito deles. Uma indireta bem direta. Entenderam o recado. Verso 46. E embora quisessem prendê-lo, tinham medo da multidão, porque esta o considerava como profeta. Mas não acaba aí. Na sequência, Jesus engata mais uma parábola, a parábola da festa de casamento. Festa de casamento é uma festa que as pessoas se preparam com um bom tempo para que isso aconteça. Não só se preparam, como os convidados são avisados de maneira muito antecipada. Porque, convenhamos que festa de casamento, dificilmente alguém falta. Alguém não tem para essa festa. Porque geralmente são convidadas pessoas mais próximas, né? Que têm um grande carinho por aqueles que estão se unindo. Então as pessoas têm como privilégio participar dessa festa. Mas na parábola, os convidados recusaram o convite, não quiseram ir, não deram a mínima para a festa. Então o rei ficou furioso e enviou as suas tropas e mandou convidar todos que fossem encontrados no meio do caminho e pudesse trazer qualquer um. Verso 11. Mas quando o rei entrou para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial e perguntou-lhe: amigo, como você entrou aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu, ficou calado. Verso 13. Então o rei ordenou aos serventes: amarrem os pés e as mãos dele e atirem-no para fora das trevas. Ali haverá choro e enriquecimento, porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Isso aqui é só uma palhinha do que Jesus está vivenciando nesse seu terceiro dia em Jerusalém. Ele mal chegou, teve um contato com a figueira que ficou seca. Ele entra no templo e logo que ele entra no templo, ele já é abordado pelos líderes religiosos. E nessa abordagem, ele já engata 3 parábolas. E as 3 parábolas têm como alvo os líderes religiosos. Todas as 3, em suas peculiaridades, elas tendem a ter uma conclusão, um raciocínio de que a parte do povo de Deus escolhido para serem seus representantes, eles não teriam mais esse privilégio. E que ficou claro para eles que aquelas parábolas tinham como objetivo identificar os líderes religiosos de Israel. Mas não para por aí. Na sequência vem a cura de 2 cegos de Jericó. Saindo eles de Jericó, na sequência vem a questão do imposto. Na sequência vem os saduceus e a ressurreição. Eles questionam de Jesus sobre a ressurreição e colocam então um caso de uma mulher que teve vários maridos, porém um faleceu após o outro. Então a pergunta era: como se resolve isso no céu? Quem será o cônjuge dela lá na eternidade? Porque os saduceus não acreditavam na eternidade, de que no fato haveria a ressurreição e de que lá haveria uma vida como era aqui. Então eles queriam colocar Jesus contra a parede. Na sequência vem o grande mandamento, o Cristo, filho de Davi. Capítulo 23, Jesus censura os escribas e os fariseus e fala vários tipos de ais. Ai de vocês, escribas e fariseus. Depois vem um lamento sobre Jerusalém. Capítulo 24 vem o sermão profético, o princípio das dores, a grande tribulação, a vinda do Filho do Homem, a parábola da figueira, exortação à vigilância, a parábola do servo fiel e do servo mau, a parábola das 10
a parábola dos talentos, o grande julgamento, e no capítulo 26, quando Jesus acabou de proferir essas palavras, disse aos seus discípulos: vocês sabem que daqui a 2 dias será celebrada a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Então os principais sacerdotes e os anciãos do povo se reuniram no palácio do sumo sacerdote, chamado Caifás, e deliberaram prender Jesus, a traição e matá-lo. Mas diziam: não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Gente, nós não lemos e não vamos ler tudo que eu anunciei aqui como capítulos, as histórias, as parábolas, o sermão. Vocês viram que foi um dia cansativo para Cristo? Ele chega, derrotado na figueira, depois ele entra no templo, ele já é abordado pelos religiosos, ele conta 3 parábolas na sequência, e depois nós temos o capítulo 22, o capítulo 23, o capítulo 24 e o capítulo 25. Se você parar para ler tudo isso que Jesus falou aqui, você vai ter mais de meia hora só de leitura. Agora você imagina isso na realidade, naquele momento em que eles estavam descansando, pessoas perguntando, os líderes ouvindo tudo aquilo. Imagina que tipo de diálogo foi nesse dia, que dia insano para Cristo. E ao final ele deixou bem claro sobre a sua morte. Mas o que eu gostaria de destacar com vocês aqui hoje era focar especificamente nas 3 primeiras parábolas do capítulo 21, que foi a parábola dos 2 filhos, a parábola dos lavradores maus e a parábola do casamento ou das bodas. Tem algo muito em comum entre essas 3 parábolas. Algo em comum que eu gostaria de citar aqui hoje para vocês, a similaridade entre as 3, é que nós temos em todas elas 2 grupos de pessoas. Na parábola dos 2 filhos, você tem um filho que diz que vai trabalhar e não vai. Você tem um filho que diz que não vai e acaba indo. 2 tipos de pessoas. A parábola dos lavradores maus, você também tem 2 grupos de pessoas: aqueles que arrendam a terra e aquele que arrenda com os outros. Na parábola das bodas também, um grupo de pessoas recusa o convite, não dá a mínima para o casamento, mas há um outro grupo que aceita com toda alegria participar das bodas. Qual que é a diferença entre esses 2 grupos? Eu gostaria de dizer que a diferença entre esses 2 grupos é que um grupo são os insensíveis espirituais e o outro grupo são as pessoas sensíveis de espírito. E qual que é a diferença? Porque se a gente parar para pensar aqui nessas parábolas, todos os grupos envolvidos aqui, todas as pessoas envolvidas, eram pessoas de Israel, eram pessoas do povo de Deus, eram descendentes de Abraão. Mas um grupo rejeitava e outro grupo aceitava. Um grupo era sensível à voz do Espírito, outro grupo era insensível à voz do Espírito. Respondiam de maneiras diferentes a parábola que Jesus estava contando. Então vamos focar agora no capítulo 22, do verso 1 até o 14, que é a parábola da festa de casamento. Verso 1 fala assim: de novo, Jesus falou por parábolas dizendo: o reino dos céus é semelhante a um rei que preparou uma festa de casamento para seu filho. Enviou os seus servos a chamar os convidados para a festa, mas estes não quiseram vir. Enviou ainda outros servos, dizendo: digam aos convidados: eis que já preparei o meu banquete, os meus bois e animais da engorda já foram abatidos, e tudo está pronto, venham para a festa. Verso 5: mas os convidados não se importaram e se foram, um para o seu campo, outro para o seu negócio, outro agarrando os servos, os maltrataram e mataram. Verso 7: o rei ficou furioso e, enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e incendiou a cidade deles. Então disse aos seus servos: a festa está pronta, mas os convidados não eram dignos. Quem que eram esses convidados aqui?
os insensíveis, aqueles que rejeitaram o convite de Deus, o próprio povo, ou uma parte do povo de Israel, que rejeitava o seu chamado. Verso 9: vão, pois, para as encruzilhadas dos caminhos e convidem para o banquete todos os que vocês encontrarem. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons, e a sala do banquete ficou cheia de convidados. Porém, um ali dentro não estava com a veste nupcial. A questão não era se a pessoa era boa ou se a pessoa era má. A questão toda para estar participando da festa é estar vestido com a veste nupcial. Amigo, como você entrou aqui sem veste nupcial? Qual foi a resposta? O silêncio. Não havia resposta. Então o rei ordenou aos serventes: amarrem os pés e as mãos dele e atirem-no para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Jesus veio num plano sensacional de trazer salvação e perdão a todo mundo, em especial ao povo de Israel. Mas que ele recebe como Salvador do mundo, como Messias prometido ao povo de Israel, o que ele recebe com uma grande rejeição de sua parte do povo. É claro, não foi todo o povo de Israel que o rejeitou, mas uma boa parte, especialmente o grupo de religiosos, de pessoas que tinham alto nível de conhecimento, pessoas gabaritadas em termos teológicos, doutrinários, pessoas que, ao olhar da sociedade, era um alvo a ser atingido em nível de espiritualidade. As pessoas olhavam para os sacerdotes, para os fariseus, e almejavam chegar ao nível espiritual das pessoas que dizimavam de qualquer coisa, que jejuavam vários dias na semana, que se vestiam completamente certos e tantas outras coisas que eles praticavam. Era um alvo a ser atingido. E a gente percebe nos evangelhos que entre aqueles religiosos mais conservadores e entre os religiosos mais liberais, quem mais Jesus massacrou, combateu, direcionou suas palavras, foram para aqueles que se diziam os mais conservadores. Por que será? Porque eles tendem a ter uma maior influência das pessoas. Porque eles tendem a enganar com maior facilidade. Porque todo mundo olha para essas pessoas e pensa assim: nossa, como é espiritual, como é santa, como é santo, como se veste tão bem, como é um exemplo em tudo o que faz, como fala, como come, como tudo, é um exemplo. Então, quando essa pessoa fala, ela tem um impacto na vida da sociedade, da comunidade religiosa maior do que aqueles que são mais liberais. E Jesus sabia isso. Por isso, o grupo de fariseus foi um dos grupos mais atingidos nos discursos de Cristo contra a hipocrisia. E por que eu estou falando isso? Porque as três parábolas que ele traz, ele aborda dois grupos. E eu queria compartilhar com vocês uma ilustração real, da qual serviu de muita reflexão para a minha própria vida, e eu gostaria de compartilhar com vocês. Saindo aqui do grupo de Israel, do povo de Israel, do grupo dos fariseus, dos sacerdotes, estamos nós aqui hoje, século 21, cristãos, adventistas, conhecedores da palavra, conhecedores de doutrina, muita teologia em nosso meio, muito estudo. Inclusive nós estamos aqui agora estudando, aprendendo um pouco mais. Eu compartilhando um pouco o que eu sei e vocês me ouvindo, em busca de conhecimento. Mas para que tudo isso? Para que todo esse conhecimento? Se não houver a prática. Essa era a grande diferença desses grupos. Eles tinham muito conhecimento, a aparência de santidade, mas na prática não era assim. Eu lembro quando eu estava na faculdade, no máximo, e eu não tinha carro, assim como boa parte dos estudantes de lá não tem carro.
Então ele tem, se alguém já foi lá, vai reconhecer o que eu estou falando, tem um bairro universitário que fica lá de fora do NASP, e tem uma rotatória. Nessa rotatória os alunos ficam ali, em meio com uma fila, esperando os carros virem passando, e até que quiser. A carona para, entra 2, 3, 4 alunos, quantos couber no carro, e vão para a faculdade do NASP. E eu perdi as contas, nesses 4 anos de faculdade, em que eu peguei carona com pessoas desconhecidas, que eu nunca vi. Outras, eu peguei uma vez carona e nunca mais a vi. Só que o que mais me chamou atenção nessas caronas foi o fato de que muitas vezes eu estava ali parado, assim como vários outros jovens, esperando a carona, fazendo assim, que é o sinal que a gente pede carona lá. E muitos que a gente conhecia da igreja não pararam. E eu tenho certeza, isso aqui é reflexão, tá bom? Que eu tirei para a minha vida. E eu tenho certeza que muitos desses, assim como eu, tinha acordado de manhã cedo, tinha feito a sua oração matinal, tinha estudado a lição de escola sabatina, tinha lido ou ouvido, primeiro Deus, um capítulo da Bíblia, orou novamente, entrou no carro e ao passar pela rotatória não se compadeceu dos estudantes ali. Em contrapartida, cansei de pegar carona com pessoas que eu entrava no carro e de manhã cedo, eu estava de manhã, estava tocando no carro sertanejo, rock, rádio Jovem Pan, rádio Mix. A pessoa completamente com um perfil, com uma aparência nada cristã. E eu sentava lá daquela pessoa e ela ia conversando comigo até chegar lá no NASP, para estacionar o carro, aí a gente dedicava um bom dia para cada um e a gente se separava. E por quantas vezes isso aconteceu e eu saí do carro com a pessoa assim, por que essa pessoa não faz? Eu tenho a plena convicção de que ela não fez o que eu fiz, de que ela não fez o que muitos que não pararam não fizeram. Eu tenho essa plena convicção de que nem a Bíblia ela pegou, lição ela nem tem, talvez nem orou, mas quando ela me viu ali parado, me os outros, ela se compadeceu. Ela parou o carro, ela deu o e muitas outras que por ali passavam, alguns até amigos de faculdade, não pararam. É um tanto para a gente parar e refletir. O que nós estamos fazendo na nossa vida? O que vale de todo esse conhecimento? O que vale de toda essa experiência religiosa, que muitas vezes a gente tem? E eu acho tudo muito louvável. Escola sabatina, Bíblia, livros, tudo isso. Mas se vira apenas um checklist, eu vou preenchendo, eu vou ticando, eu vou fazendo, e aquilo não se reproduz, que aquilo ali não vira atitude, aquilo ali não vira real, nós estamos nos enganando. Então o convite de hoje aqui, nesse dia em que ele estava em Jerusalém, era um convite para a gente sair da hipocrisia. Era um convite para nós irmos para a verdadeira vida cristã. Que estuda, que sabe, que conhece, mas que pratica. Pessoas sensíveis de espírito. A pessoa sensível de espírito, ela não consegue passar por alguém e não se compadecer por esse alguém. Ela se compadece. A pessoa sensível de espírito, ela não é sempre boa, ela não é perfeita, ela tem seus erros. Mas é por isso que ela usa as vestes nupciais. Ela usa a roupa que cobre, que protege e que faz dela um ser perfeito, justo, para habitar, para estar na presença, para estar nas bodas de casamento. Que o Senhor possa conduzir a mim e a você nessa experiência religiosa e que a gente possa pedir de Deus uma maior sensibilidade espiritual. Que a gente não venha se conformar, se acomodar